Jesus foi crucificado. Ele fez uma promessa que ao terceiro dia ele ressuscitaria. A Bíblia diz que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de Jesus, visitar o sepulcro. E a Bíblia vai dizer também que seus discípulos também foram. Mas algo que me chama a atenção aqui é que quando Maria Madalena foi visitar o sepulcro de Jesus, o sepulcro estava aberto. E já Jesus não estava mais ali. E o anjo sentado na pedra perguntou a Maria a quem ele procurava. E ela vai dizer, eu procuro Jesus. E o anjo vai dizer, o que eu procuro entre os mortos, aquele que vive está. Jesus ele havia feito uma promessa ao seu povo que retornaria. Que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Talvez você se pergunte o que é que precisa ser ressuscitado na sua vida. Talvez os seus sonhos, os seus projetos. O que me chama a atenção é que mesmo Jesus fazendo a promessa ao povo que voltaria, ressuscitaria ao terceiro dia, muitos ficaram incrédulos. Maria desesperada roubaram o corpo do mestre. E o que me chama a atenção aqui, quando Jesus aparece a Maria Madalena, e somente quem realmente acreditou que Jesus havia ressuscitado foi quando ele falou assim, paz seja convosco. Jesus saudou os discípulos assim. E o que me chama a atenção aqui é que muitos comemoram a Páscoa de forma errada. Não acreditam na ressurreição do nosso Jesus. E eu convido você nessa manhã a meditar. Há 2000 anos alguém pagou um preço por mim e por você. Alguns acreditam que Jesus não está vivo. Mas nós que somos servos de Deus e cremos na promessa que Jesus fez, que ele ressuscitaria. Eu fico imaginando a dor e o sofrimento de Jesus na cruz, os soldados zombando dele. Alguém dizendo assim, se tu és realmente o Filho de Deus, desça da cruz. E o que me chama a atenção é que Jesus ele se manteve calado como cordeiro o tempo todo. A dor, o sofrimento. Maria Madalena vendo, os discípulos vendo aquilo acontecendo. E Jesus se mantendo em silêncio. E muitos que estavam ali estavam vendo o Salvador do mundo sendo morto, crucificado. E interessante aqui é que os soldados começaram a zombar de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, por que tu não desce da cruz? Não é você que ressuscita mortos, que cura. Então por que você não se salva? Nós vemos aqui que Jesus ele se manteve em silêncio, se manteve sofrendo por nós. Precisamos ser crucificados junto com Cristo. Precisamos deixar morrer o nosso eu. Precisamos deixar morrer as nossas vontades. A Bíblia diz no livro de João que quando nós somos batizados, o velho homem morre e ressuscita o homem novo. Quando os soldados foram para ver o sepulcro, a pedra estava aberta. E Jesus havia ressuscitado. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece para os seus discípulos. E Tomé estava junto com ele, junto aos seus discípulos, e não acreditou na notícia que Jesus havia ressuscitado. O que me chama a atenção aqui é que Jesus aparece para eles
E alguém falou assim, é apenas um vulto, é um espírito. E Jesus sauda a todos com a paz, paz seja convosco. Era o que Jesus fazia quando cumprimentava os seus discípulos. Queridos, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aquele que creu sem ver. Você é um bem-aventurado porque você acredita na ressurreição de Jesus. Você que acredita, você que não acredita, tudo bem, eu respeito você. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. O meu Jesus está vivo e vive eternamente. O nosso Jesus está vivo. Às vezes procuramos ele entre os mortos. E algo interessante que me chama a atenção, que quando entra dentro do sepulcro, o lenço está dobrado. E a mensagem que Jesus deixa com o lenço dobrado é: eu vou voltar. Todo mundo fala, poxa, mas já se passou 2000 anos, até agora Jesus não retornou. Quem fez a promessa não tarda. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. E se você crê nesse Jesus, ao qual ressuscitou entre os mortos, eu queria que você compartilhasse com o maior número de pessoas que você puder. Desculpa, irmão, se você é cristão, você não é cristão, eu queria deixar esse texto, meditação para a sua vida. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.